Bom, olha só, então a primeira coisa que eu quero ensinar para você em termos de modus operandi, quem me conhece lá do meu treinamento, da minha mentoria de agentes de IA, sabe que eu sempre trabalho com modus operandi. Então a gente vai sempre repetir os nossos processos para que isso se torne uma metodologia, né? Uma metodologia. Primeiro eu desenvolvo uma metodologia de trabalho e depois eu desenvolvo uma metodologia de ensino. Então, o que a gente vai fazer, que é sempre a gente vai fazer para poder montar um projeto, tá? De vibe coding usando o meu método variante. Lembrando que a gente ainda está na parte introdutória, mas eu já vou começar a apresentar um modus operandi para você. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente jamais vai trabalhar com um projeto apenas localmente no nosso computador. Anteriormente, né, antes de eu fazer esse edit, eu já repliquei o meu repositório que a gente trouxe lá do Lovable, a gente pegou do Lovable, jogou para o GitHub. Do GitHub a gente trouxe para a nossa máquina local para a gente poder iniciar os trabalhos. A gente vai sempre fazer isso, a gente jamais vai pegar algo criado só aqui na nossa máquina e vai trabalhar com ele. Vai sempre estar no GitHub. Tá? E eu vou te explicar agora o porquê disso. Eu vou sempre agora nessa parte introdutória fazer umas analogias para você poder entender as coisas, tá? Então, primeiro, eu vou explicar para você o que é o GitHub. Você imagina que você está escrevendo um trabalho em grupo no computador. Vamos voltar lá para a nossa época de colégio, né, no ensino médio. Então a gente está fazendo um trabalho em grupo no computador. Cada pessoa está responsável por escrever uma parte. Mas se todo mundo mexer ao mesmo tempo no arquivo, vai virar uma bagunça, né? Então o GitHub é como se fosse uma nuvem para programadores, como se fosse um Google Drive para programadores, tá? Ele guarda os códigos de um projeto, ele permite que várias pessoas trabalhem juntas sem um estragar o trabalho do outro. Ele registra todo o histórico de mudanças. Então, é aquela coisa do versionamento que a gente já viu muito lá na nossa mentoria de agentes de IA. Que a gente está sempre versionando, a gente versiona prompt, a gente versiona banco de dados vetorial, a gente versiona fluxo do n8n. Sempre que a gente faz uma alteração, a gente não deleta o que a gente fez antes. Por quê? Porque uma alteração que a gente fizer pode estragar o nosso trabalho e a gente querer retroceder. Então o GitHub ele serve para isso. É como se fosse um Ctrl+Z infinito. Tá? Então dá para a gente ver o que foi feito e quem fez aquilo. E a gente consegue voltar, retroceder nessas versões. Tá? Vamos botar assim também, que eu estou te falando de projetos privados, né? Mas o GitHub também permite, é como se fosse uma rede social, como se fosse um Facebook, tá? de programação, porque permite que você compartilhe o seu projeto com outros programadores de forma privada ou de forma pública para que todos eles colaborem entre si, tá? Então eu vou sempre frisar para você no início da gente, ao longo da nossa trajetória aqui da mentoria, sempre que a gente estiver iniciando um projeto, eu vou sempre reforçar isso. Olha só, a gente precisa alocar, criar um repositório para esse projeto lá dentro do GitHub e a gente vai sempre replicar esse repositório para a nossa máquina local, quando a gente estiver trabalhando com uma IDE, para a gente poder trabalhar ele aqui. E no final a gente vai também sempre fazer o upload, vamos dizer assim, tá? Desse projeto que a gente trabalhou dentro da nossa máquina lá para o GitHub de novo, tá? As nomenclaturas são diferentes, mas a gente vai conversando sobre isso ao longo do nosso treinamento. O upload faz sentido, tá? Para você que é leigo. A gente fez o download desse projeto, que é a réplica desse projeto para dentro da nossa máquina, e depois a gente vai fazer um upload, tá? Tô fazendo essa analogia como se fosse mesmo um Google Drive da vida. Então a gente vai fazer o upload depois de novo desse projeto para lá, versionado. Sempre versionado, tá? Porque isso faz parte da minha metodologia para tudo. Eu nunca descarto algo que eu fiz. Eu sempre versiono para eu poder, se houver necessidade, retroceder, tá? Aqui, uma coisa que eu quero explicar para você é que muitas pessoas confundem Git com GitHub. E eles são coisas distintas. Você tem que pensar no Git como se fosse uma ferramenta que controla as versões do seu código na sua máquina, tá? Ele é instalado na sua máquina, é uma ferramenta instalada na sua máquina. Já o GitHub é aquilo que eu falei, como se fosse um Google Drive. É onde você vai. Então vamos pensar assim, ó. O Git é como se fosse um caderno de anotação. Ele está anotando cada alteração que você faz no seu projeto. E ele permite você a voltar para qualquer versão anterior, tá? Só que ele funciona sem internet. Ele está dentro da sua máquina, dentro do seu computador, funciona localmente, beleza? Já o GitHub é tipo o Google Drive. Por quê? Porque ele pega esse caderno seu e vai guardar lá dentro da nuvem, tá? Então ele facilita para você compartilhar com outras pessoas e é onde todo mundo pode colaborar, revisar, tá? E até mesmo só mostrar os seus projetos, beleza? Então o Git é a ferramenta que controla a versão do seu código dentro da sua máquina e o GitHub é o lugar online onde você guarda e compartilha os projetos do Git, tá? Que o Git organiza. E aí, cara, o que vai acontecer aqui?
Quando você cria o seu GitHub, ele não tem nenhum repositório aqui dentro. Só que você, quando está aqui dentro do Lovable, por exemplo, partindo do pressuposto que você é um iniciante, está construindo seu projeto primeiro do Lovable, né? Vou pegar esse aqui, ó, que eu acho que não está no GitHub. Então, ó, quando o seu projeto está aqui no Lovable e você ainda não tem ele integrado com o GitHub, vai aparecer isso aqui, ó, Connect GitHub. Então, não vou me aprofundar nisso daqui, porque é só você se conectar, tá? Vai ter um account conectado, você só consegue ter um account conectado no GitHub por conta do Lovable, tá? Você não consegue colocar outra. E aqui você vai ter os projetos, beleza? Caso você não tenha um projeto, você vai conseguir criar um aqui dentro. E aí, cara, aqui dentro do GitHub, vamos procurar aqui um projeto, deixa eu ver, Evolution, ou até mesmo Chatwood, a gente poderia ter procurado Chatwood, mas tá aqui, ó, Evolution API. Só para você poder entender o que eu quero te mostrar aqui, ó. A gente tem essa aba Code que mostra todos os documentos desse projeto, tá vendo? E aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para você, que são os branches. Ó, cliquei aqui em branches. O que são os branches, cara? São versões desse projeto aqui. O main é onde está a versão principal do seu código, beleza? Vamos voltar para aquela analogia do caderno, tá? Do nosso caderno do GitHub. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Então, voltando para aquela analogia do caderno do GitHub, o branch principal, que é o chamado main, é como a versão oficial desse caderno. Quando você quer testar uma ideia nova sem bagunçar o que já está pronto, você cria um branch, tá? Esse branch é como fazer uma cópia do seu caderno. Você pode escrever, rabiscar, apagar, sem medo de estragar o original. Se der tudo certo, depois você junta essa cópia de volta com o caderno principal. Você vai fundir, lembra a fusão do Dragon Ball? Então você vai fazer o merge, você vai fundir esses dois, e essa alteração que você fez lá no branch, ele vai se tornar o principal, ou seja, o main. E se não funcionar, você pode simplesmente jogar fora essa cópia, você pode apagar ela. Então, resumindo, um branch é uma linha paralela de trabalho que permite para você experimentar e desenvolver sem atrapalhar o projeto principal. Cara, isso daqui é incrível. É o versionamento com uma forma muito prática de você fazer ele. Não se assuste, tá, com essas informações, porque a gente vai ver isso ao longo da mentoria de forma mais prática. A gente vai criar as branches, tá? Eu vou ensinar você a criar uma branch para poder mexer no projeto, a salvar isso, beleza? Eu só estou fazendo um overview primeiro para você. Por que eu abri aqui o Chatwood, por exemplo? Para eu não abrir aqui o meu repositório, né? E te mostrar que não é apenas o seu repositório que você pode puxar aqui para dentro do seu tray, tá? Então, ó, se você clicar aqui em Code, a gente poderia estar dentro do nosso repositório aqui, né? Deixa eu mostrar um repositório meu aqui. Aqui, ó, no caso de quando a gente já tem repositórios, ó, a gente tem acesso a eles aqui nesse menu da esquerda, tá? Tem um botão sanduíche aqui, ó. A gente abre o sidebar e a gente consegue acessar. No nosso caso aqui, salvo engano, é esse daqui, ó, que a gente está usando. Beleza, então, o que eu quero te mostrar? Esse daqui é o meu repositório, ele é privado, você não vai conseguir acessar ele aí, tá? Porque eu deixei ele privado. E o que acontece? Aqui a gente consegue fazer replicar. É onde a gente busca, é onde a gente pega o URL para poder replicar esse repositório. Só que eu quero te mostrar que você não consegue fazer isso apenas no seu repositório, você consegue fazer em outros também, que são públicos ou que seja privado, você recebe o convite para participar dele. Por isso que eu estou te mostrando aqui, ó, que a gente poderia replicar o repositório do Chatwood, por exemplo, tá? A versão oficial. Ou, no caso que a gente está trabalhando aqui, o nosso próprio repositório. Então, lembre-se, ó, eu estou trabalhando com esse repositório aqui lá dentro do meu tray. Ó. Só que o que a gente fez aqui, ó, o nome dele aqui, ó. Só que o que a gente fez? A gente trouxe ele para dentro da minha máquina. Aqui, ele está dentro da minha máquina, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele está dentro da minha máquina. Então, a gente replicou esse repositório dentro da minha máquina para eu poder mexer sem alterar ele lá. A gente ainda não fez um branch. A gente poderia fazer um branch com o que eu já fiz aqui e salvar lá no nosso GitHub como branch. A gente não vai fazer isso nessa aula aqui, eu vou deixar mais para frente da mentoria para não ficar muito confuso para você. Mas eu tô te dando um overview para você ver como que tudo isso aqui vai se encaixar. E, cara, não existe a possibilidade de você fazer merda usando a minha metodologia. Se você seguir a minha metodologia, qualquer merda que você fizer, você consegue retroceder. Então você pode trabalhar, cara, tranquilo. Porque muita gente hoje fala, não, porque eu mexi no meu projeto, no Tray, no curso, no Bolt, no Lovable, na puta que pariu, e quebrou meu projeto. Cara, não tem como você quebrar o seu projeto trabalhando com a minha metodologia. A gente vai sempre estar resguardado pelo nosso versionamento de tudo. Então você vai ver
a gente fazendo isso mais vezes, tá? Não vai ser a única vez que a gente vai fazer isso, mas você vai ver que a gente vai sempre chegar lá no nosso tray e vai puxar um repositório aqui para a gente poder replicar ele na nossa máquina. A gente vai fazer isso toda hora que a gente for fazer um novo projeto, a gente vai fazer isso junto e isso vai virar o modus operandi para você poder trabalhar. Aqui para abrir, ao invés de usar o preview aqui do tray, eu sugiro que você comece a usar aqui o próprio navegador, tá? Então você segura o Ctrl e clica aqui no localhost, que ele vai abrir para você uma aba de navegador com com o seu preview. Por que eu estou te dizendo isso? Por enquanto, o que tem o preview nativo é o tray. Então, outras IDEs pode ser que você não tenha o preview lá dentro. Então, para você já se familiarizar com isso, cara, abre outro. E uma vantagem também é que você consegue, se você tem duas telas, você consegue ir usando eles em duas telas, né? Então, aqui, ó. Ele abriu aqui, quando eu dei Ctrl e apertei lá, ele abriu o localhost aqui na porta 8080, e eu consigo arrastar isso para minha outra tela. Então, eu consigo ir vendo ao vivaço aqui o que eu estou fazendo, tá? E, ao mesmo tempo, eu não poluo a minha tela aqui com a aplicação rodando. Eu posso ter outras coisas aparecendo aqui. Você vai ver que isso vai ser útil pra gente. Mas, de qualquer forma, para quem quer ter o preview aparecendo aqui, é só você vir aqui na barra lateral da esquerda, ó, e vir nesse olhinho e clicar em preview, que ele vai abrir o preview para você. Você copia isso daqui, ó, dá um Ctrl C e cola aqui em cima do preview e dá Enter. Ele vai abrir para você, tá? Beleza, então para quem quer ficar com ele aqui, lembrando, sempre que você quiser ter mais visualização aqui, ó, não estou usando o console, você pode, o terminal, desculpe, você pode, ó, clicar aqui, não quero lá, não estou usando a barra lateral, pô, pode expandir ou retrair ela aqui. Então, eu quero, essa daqui é perfeita para mim, né, porque é o cara que está acostumado com o Lovable, por exemplo, cara, tirou tudo, deixou limpo e está conseguindo usar. Mas um detalhe, cara, você consegue alterar aqui o tamanho, tá, dessas abas, ó. Você pode diminuir um pouco mais essa daqui, ó. Você pode aumentar essa daqui se porventura você precisar. Você pode também aumentar essa daqui se você quiser ler melhor, né? Diminuir também, ó. Beleza? E também a visualização. Isso daqui também é muito útil, né? Para você poder ver a visualização em vários aparelhos, ó. E aí, é legal daqui do Tray é que, diferente lá do Lovable, que ele te mostra uma responsividade, se é que essa palavra existe, né? Que vem de responsivo. Ele fecha uma dimensão para todos os celulares. Aqui você consegue até trocar os celulares, ó. Tá? Você tem algumas opções aqui de iPhone, tem Samsung, por exemplo. Então você consegue ter uma noção de como que isso vai ficar em cada celular, porque eles têm dimensões diferentes de tela, né? Isso aqui eu acho muito maneiro, cara. Lembrando que lá no Lovable a gente também tem essa função, tá? Quero mostrar para você aqui, ó. Você tem essa função também aqui no Lovable, tá vendo? Aqui do lado, ó. Só que ela é um pouco mais delimitada, tá vendo? Ele fixa aqui a dimensão do celular em um tamanho e do tablet também, e também no computador. Já lá no Tray você tem uma liberdade maior que você pode, inclusive, personalizar o tamanho que você quer ali. Outra coisa, aqui também dá para sumir com a barra, ó, tá? Só que aqui, como a gente só tem essa barra da esquerda, não tem outra coisa pra gente sumir aqui. Mas também é possível. Aproveitando aqui essas barrinhas daqui de cima, ó, tem também a opção de abrir no navegador, né? Que é a mesma coisa daquele Ctrl que a gente apertou lá no terminal. Então, veja, ó. Apertei Ctrl aqui no terminal. Abriu, é porque eu tô em outra aba aqui, mas ó, abriu aqui o terminal para mim. Se eu clicar, terminal não, desculpe, abriu o navegador, o browser. Se eu clicar aqui, ele abre também, ó. Também abriu lá na minha outra tela. E como eu já te falei aqui da questão da responsividade, né, que não sei se existe, tem também o Select. O Select é muito também parecido, se não puder dizer igual, né, com esse daqui, ó. Com o Edit do Lovable, tá? Que nada mais é do que você editar os elementos, olha, você consegue clicar no elemento, e aí aqui perceba, não é necessariamente você clicar e você escrever aqui não, tá? Alguns elementos até dá para fazer isso, tá? Você clicar e ele escrever. Mas, olha os bugzinhos do Lovable. Mas, aqui no caso, ó, tá vendo? Lá no Lovable, alguns você consegue até editar, escrever mesmo aqui. São poucos, tá? Mas nesse caso, o que você precisa aqui, ó, é clicar aqui e conseguir trazer para cá. Então você quer que mexa só aqui, ó, no simulador de mensageria. Você pode escrever Add to Chat, que ele vai trazer para cá, ó, aquele H1. Então você clica aqui, Add to Chat, e ele vai mexer exatamente nisso aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero mudar o nome. Não tem nada com possibilidade de não tem nada, mas se você clicar aqui e manter ele aqui, ó,
clicou Add to Chat, você vai poder editar somente, ele vai entender que é para ele editar somente aquele lugar. Você está dando um contexto, você está mostrando, apontando onde que você quer aquela edição. Ao invés de vir aqui e escrever assim, ó, na tela inicial, edite o título, configurar perfil, tá? E troque para cadastrar cliente, por exemplo. Então, resumindo, são containers, tá? Você vai conseguir editar cada coisinha que você quiser aqui dentro, beleza? Vamos só mostrar aqui na prática mais uma vez, ó. Tchau, Filipinho. Salvar e continuar. Aqui. Então, eu quero, tirar esse elemento aqui, ó. Tirar esse elemento de vídeo. Então, eu vou botar Add to Chat, remova esse ícone. Nem precisava do chat GPT-5 para isso, hein? Vou estopar aqui, estopa essa porra. No alto aqui. A gente vai falar disso daqui também, tá? Do automático que ele escolhe para você o melhor modelo para poder fazer aquela função que você está pedindo, né? Eu vou até mostrar, ó, dá para você remover dois, ó. Remova esses dois elementos. Perceba, ele já identificou que é os botões de vídeo e telefone do cabeçalho do chat, tá? Ó, removeu. Beleza? Show de bola. Então a gente já viu como é que funciona aqui o Select, que é a mesma coisa do Edit lá do Lovable. Aqui no Lovable ele chama Edit, ó. E aí você faz a mesma coisa. Você clica em algum lugar e você pede para ele. Só que a diferença é que aqui você escreve aqui nesse balãozinho, tá? Que aparece aqui. Não é aqui no... Na verdade, até se você escrever aqui, ele funciona também, tá? Ó, ele tá lá, ó. Ask Lovable True para modificar o H1. Agora, se eu trocar aqui, ele vai trocar lá também. Olha lá, ó. Trocou, tá vendo? Ó. Beleza? Mas ele aparece um balãozinho que você pode escrever aqui, ó. Mesma função. Agora vamos falar de uma outra funcionalidade que a gente tem, também nativa lá no Lovable, que é a gente poder restaurar, né, uma versão anterior do que a gente fez. Eu fiz uma alteração aqui, tá? Eu não vou mexer nesse daqui não, porque esse daqui tá em produção. Eu vou mexer nesse aqui. Vou pedir a mesma coisa para ele, de tirar esses dois ícones aqui, ó, e depois eu vou retroceder para você poder ver. Então, diferente lá do Lobo, diferente do Tray, que a gente consegue referenciar duas coisas aqui, ó, aqui a gente só consegue referenciar uma, tá? Ó, uma de cada vez, beleza? Ó, então, o que a gente pode pedir aqui, ó? Remova o ícone do vídeo e também do telefone. Foi. Então, ó, vamos ver se ele vai remover os dois. Apesar de eu ter selecionado apenas um, eu não consegui aqui, que nem lá no Tray, selecionar mais de um ícone. Né? Pensa, se a gente quisesse remover mais de um ícone aqui, ó, a gente poderia lá no Tray selecionar vários. Ah, eu quero remover o emoji, o anexo. Ah lá, ele removeu mesmo assim. Removeu mesmo assim, ok. Agora, o que eu quero mostrar? A gente já usou essa funcionalidade na aula anterior, que é o Restore, né? Que a gente lembra que a gente fez uma engenharia reversa. A gente estava com o Horizons da Hostinger e o Lovable funcionando. O Lovable a gente retrocedeu, foi lá para cima e foi só restaurando os comandos. Lá no Horizon, como ele não tem a opção de fazer um restore e depois você fazer um restore do seguinte também, a gente acabou ficando refém tendo que reescrever todos os comandos, né? Então, ó, vou fazer um restore aqui. Apesar de a gente já ter visto isso aqui no Lobo, eu vou fazer novamente. Então, ó, voltaram os ícones aqui, né? E da mesma forma, se eu quiser restaurar pro que eu já tinha feito, eu vou clicar aqui no Restore e eles vão sumir de novo. Lembrando, isso daqui não consome interação, não consome token seu aqui dentro do Lovable, tá? Agora vamos fazer lá no Tray a mesma coisa. Agora aqui, diferente do Lovable, a gente tem uma particularidade, que é o seguinte. No Lovable, quando a gente... Deixa eu ver ele aqui de novo. Quando a gente clica aqui em Restore, ele vai restaurar esse comando aqui, ó. O comando anterior, tá? Então ele vai restaurar como se eu tivesse... Tanto que a gente não consegue restaurar o último comando, ó. Beleza? Porque ele tá ativo. Já aqui no Tray, o que acontece? Quando você passa o mouse na mensagem e você clica para reverter, ele vai reverter para o anterior a essa mensagem, tá? Então perceba, é uma diferença sutil. Aqui, quando a gente reverte para essa mensagem que a gente está clicando para reverter, ok? Já no Tray, ele vai reverter para anterior a essa. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, ele está perguntando se a gente quer confirmar. Confirmei. Olha lá, então a gente agora voltou com os ícones aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele retrocedeu para a mensagem anterior, ok? E aí agora aqui é interessante, ó. Quando eu retrocedi, ele, bem como lá o Horizons, ele apagou o de baixo. Só que
ele me deu a oportunidade de manter aqui, ó, o comando que eu havia escrito após esse meu restore, ok? Então eu consigo novamente, ó, enviar para ele poder remover ali aqueles 2 ícones pra gente, tá? Aí, show. Foram removidos os ícones já. Aqui, o que acontece? A gente, por hora, tá? Como você tá na fase inicial, a gente quer ficar observando o que está acontecendo aqui, para a gente poder começar a entender a lógica por trás disso. Então, você tem a opção de deixar o tray executar os comandos sem que você precise autorizar. Por hora, os comandos não vão fazer sentido para você, tá? Você vai ver que daqui para frente, a gente vai começar a entender as coisas que estão acontecendo aqui, porque a gente vai ter um agente para isso. Você vai ter um agente para poder te ajudar a entender o que está sendo feito dentro do tray, dentro do Ovable, quando ele explica para você o que ele está fazendo. Mas, por hora, você só vai dar run aqui e não vai marcar essa opção aqui, ó, tá? Que você vai deixar ele executar as ações, executar os comandos automaticamente. Você só vai dar um run. Então ele pediu para dar o run, você aceita, por enquanto. Mesmo sem saber o que é, você vai aceitar. Que a gente ainda está engatinhando, estamos na fase introdutória. Você, por hora, você vai aceitar tudo que aparecer aqui, ó. Quando aparecer um review, ó, você vai clicar, aí vai aparecer aqui em cima para confirmar. Você pode confirmar, por hora a gente não vai fazer nada. A gente vai deixar ele com uma certa autonomia, entre aspas, porque ele vai continuar perguntando para a gente se a gente quer iniciar, se a gente permite que ele rode um comando, que ele faça determinadas coisas, ok? Agora, se você quer construir coisas, que você quer construir aplicações, desenvolver soluções usando Vibecode e aliado ao NHN, que você consegue fazer absolutamente qualquer coisa, aí você já tem que ir para mentoria variante. Por hora, na gravação desse vídeo aqui, a gente está ofertando uma e você ganha outra. Então, quem entra na mentoria FVK hoje vai ganhar a mentoria variante. Quem entra na mentoria variante vai ganhar a mentoria FVK também. Não sei até quando que a gente vai deixar essa promoção ativa. Mas hoje, as duas estão se complementando. É exatamente para ter um over delivery mesmo. Eu quero que vocês tenham aquela sensação de estar sendo entregue mais do que foi prometido para vocês. Então, hoje, você entra na mentoria FVK, ganha a variante e vice-versa. Beleza? Os links aqui na bio. Lembrando, as vagas de mentoria eu só anuncio no story do Instagram ou, às vezes, lá no grupo do WhatsApp. Como que funciona isso? Eu solto lá no story, tá? Vagas limitadas e aviso lá no grupo que tem story com vaga limitada. Quem consegue acessar, quem consegue garantir a vaga, quem consegue garantir a vaga, consegue garantir a vaga. Né? Quem entra a tempo com a vaga disponível e consegue fazer o pagamento, garante a vaga. Quem não consegue, aguarda a próxima liberação de outras vagas, que eu aviso no grupo, mas sempre, o link é sempre lá no story do Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram aqui, os links vão estar todos na bio, vou deixar aqui escrito também na tela, e é só você seguir no Instagram e entrar no grupo do WhatsApp para tirar suas dúvidas. Valeu?